E agora estaremos lendo do versículo 9 até o versículo 12. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Nós vamos tratar sobre a oração de Jacó. Senti temores, perturbações, aflições, mesmo que tenhamos promessas de Deus, que de fato conhecemos a Bíblia, é natural. Quero dizer a todos que às vezes alguém diz: irmão, não confia em Deus, veio essa doença, veio o problema, ele se abalou. Não, queridos. Sentir temor, perturbação, aflição, ainda que conheçamos a Bíblia e o Deus da Bíblia, isso é natural. E Deus nos entende nesse particular. Quando nós lemos a própria palavra do Senhor, no Salmo 103, versículo 14, a Bíblia diz: pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Jamais Deus vai nos tratar em um nível divino, Ele nos trata como homens, porque ainda vivemos nessa carne. É normal sentir temor, perturbação. Você vai ver que quando Deus manda, e prestem bem atenção, era Deus mandando. Quando Deus mandou Ananias, capítulo 9 de Atos, ir orar por Paulo, ele temeu. Ele até conversa, dialoga com Deus, querendo dar informação de Paulo para Deus, dizendo: Senhor, esse homem é cruel. Então você vê que Neemias teme. Agora, uma coisa é continuar na fraqueza, no temor, já Deus falando conosco, aí é outra coisa. Jacó teve um grande abalo ao ser informado que seu irmão viria com 400 homens. Mas ele abalou-se, temeu, chorou, mas logo ele se volta para Deus. Ele vai para os pés do Senhor, aleluia, pois somente de Deus vem o livramento. Uma coisa é eu temer, uma coisa é eu chorar, uma coisa é eu me perturbar. Agora, a outra coisa é eu ir para os pés de Deus, temendo, colocando tudo diante desse Deus Todo-Poderoso. Nós temos diversos episódios bíblicos de homens que temeram, homens de Deus, homens que viviam em comunhão com o Senhor, mas que no momento da crise, na hora pesada, voltou-se completamente para Deus e obtiveram respostas. Nós temos um exemplo claro, meus queridos irmãos, do rei Josafá. O rei Josafá, quando ele soube que os filhos de Moabe, de Amon e dos amonitas vinham contra ele, ele temeu. Ele temeu e ele vai para Deus. E ele diz que nele não há força. Nele, no próprio rei, não há força. Você pode ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então você vai ver aqui que o próprio Josafá, ele diz claramente: Senhor, em nós não há força. Em nós não há capacidade de enfrentar
esses povos. Então, ele se volta para Deus na hora da crise. Ele se volta para o Senhor nesse momento. E aí, Deus se volta para ele, porque ele sabe ir no endereço certo. Então, isso é muito importante. Jacó se abala, mas Jacó se volta para Deus nessa crise. Jacó, ele vai a Deus com humildade e sinceridade. E ainda mais, ele faz um apanhado histórico envolvendo os seus pais. É isso que você pode ver. Ele diz claramente: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ou seja, a fé de Jacó não era mais uma fé sentimental, não era uma fé imediatista. A fé de Jacó agora era uma fé histórica. Ela se processava nos seus genitores, a começar por Abraão, de Abraão para Isaque, e depois, sucessivamente, os outros vão orar, e o próprio Deus vai repetir dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó. Então, veja que tudo vai ser bem construído. E Jacó se volta para os deuses de seus pais. Jacó deixa claro que estava retornando à sua terra porque o próprio Senhor havia dito para ele fazer isso. Ademais, Deus garantiu para Jacó proteção e sucesso no seu projeto. Então, Jacó sabe como se chegar a Deus. Diante do quadro que estava perturbando Jacó, ele agora quer que o Deus que lhe falou lhe dê proteção, lhe dê segurança e lhe conceda livramento. E isso tinha que ser logo, pois Esaú estava vindo com vários homens e o Jacó não sabia o que haveria de acontecer. Aí você tem nessa oração de Jacó, no seu pedido de livramento, a sua humildade. Mas uma coisa nós podemos analisar. Você não vê na oração de Jacó ele fazer menção dos seus erros, das mentiras que falou para Isaque e também da forma que ele tomou a bênção que era de Esaú. Então, veja que ele não menciona os erros que ele cometera há 20 anos atrás. E ele nem pede perdão a Deus de tudo isso que ele fez, pecando contra seu pai e também pecando contra o seu irmão. Mas é interessante, irmãos, nós analisarmos que Jacó deixa claro que ele era indigno da bênção de Deus. Dessa forma, procedendo assim, podemos crer que Jacó estava fazendo uma referência a tudo o que ele fizera no passado. Ele diz: menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Então, nós podemos analisar que o próprio Jacó, ele se acha indigno da bênção de Deus. E isso faz com que entendamos claramente que ele também relaciona isso ao seu passado. Ao afirmar que não era digno do favor de Deus, Jacó estava revelando o grande temor e a reverência que tinha também para com o Senhor. Não somente isso, mas ele sabia que doravante quem deveria mandar na sua vida era Deus. Por isso agora ele passa a ter essa fé plenamente nesse Deus. Queridos, essa sessão bíblica evidencia que diante da situação tão emergente, Jacó se rende totalmente a Deus, deixando que ele tome conta de toda a situação. Essa oração de Jacó foi firmada em 3 pilares: aliança, porque no capítulo 28 Deus entrou em aliança com Jacó e Jacó entrou em aliança com Deus; mandamentos e também promessa. Então Jacó era ciente que tinha aliança com Deus, recebeu os mandamentos de Deus e recebeu a promessa de Deus. Quando falamos da humildade de Jacó nesta oração, é porque ele não se vê mais merecedor de tantas bênçãos. Jacó agora não é mais o esperto, o autossuficiente, mas ele se revela nesse capítulo 32 um homem dependente de Deus. E isso porque doravante ele aprendeu a ter temor
do Deus Todo-Poderoso. Um homem que confia em Deus não confia na sua esperteza, na sua autossuficiência, no seu poder, na sua capacidade. Antes, rende-se diante do Deus Todo-Poderoso, deixando que ele trabalhe e providencie todo o livramento. Foi assim que procedeu Jacó e também devemos fazer o mesmo, sempre com humildade, entregando tudo nas mãos de Deus, pois assim ele nos dará vitória. Amém.